Por 50 anos, a Microsoft conseguiu não só sobreviver, mas se reinventar, navegando por umas ondas de tecnologia que levaram os gigantes com elas, né? Pois é, essa aqui é a história de como ela conseguiu fazer isso, contada pela visão de seus 3 líderes mais icônicos. Ok, vamos mergulhar nisso. Ah, esse som. Para muita, mas muita gente, essa é a trilha sonora que começava o dia. É quase um lembrete de como a Microsoft se tornou essa força, sabe? Uma presença quase indispensável e inevitável por 5 décadas. A jornada da Microsoft pode ser dividida em 3 capítulos bem distintos. Primeiro, o império que o Gates construiu. Depois, os anos do Ballmer, que foram uma espécie de travessia no deserto, mas que também plantaram sementes muito importantes. E, finalmente, o renascimento com o Nadella. Vamos ver como essa história se desenrola. E tudo isso começou com 2 jovens hackers numa garagem e uma visão que, para a época, soava como pura ficção científica. Hoje parece óbvio, né? Mas lá em 1975, a ideia do Bill Gates e do Paul Allen de colocar um computador em cada casa era radical. Eles não viam o futuro no hardware, mas sim no software, como uma ferramenta que daria poder para todo mundo. E o ponto de virada foi exatamente este. Em vez de vender o software deles com exclusividade para a gigante IBM, eles fizeram um acordo não exclusivo. Cara, isso mudou as regras do jogo. A Microsoft basicamente inaugurou esse modelo de licenciar uma única peça de software para milhões de máquinas. Não importava quem fabricasse. Essa foi a base de todo o império deles. E que império, hein? O lançamento do Windows 95 não foi só um evento de tecnologia. Foi um fenômeno cultural global. As pessoas faziam fila na rua, 40 milhões de cópias vendidas em um ano. A Microsoft estava no topo do mundo. Mas todo esse domínio absoluto acabou atraindo a atenção do governo. A Microsoft foi acusada de usar o poder de monopólio do Windows para esmagar a concorrência, principalmente no mercado de navegadores de internet, que estava só começando. Essa batalha legal foi mais do que só uma distração. Foi como uma âncora que prendeu a empresa no passado. Enquanto a Microsoft gastava toda a sua energia nos tribunais, a revolução da internet estava acontecendo lá fora. E eles estavam perdendo o bonde da história. E isso nos leva direto para a era de Steve Ballmer, um período bem complexo. Muitos viram como os anos perdidos da Microsoft. Mas olhando para trás, foi também quando sementes vitais para o futuro foram plantadas. Durante o comando do Ballmer, a Microsoft simplesmente perdeu as 3 maiores ondas tecnológicas do início do século XXI. A busca foi dominada pelo Google, os celulares pela Apple e as redes sociais pelo Facebook. O resultado? O preço das ações da empresa ficou estagnado por mais de uma década. Mas, no meio desses desafios todos, o Ballmer fez 2 apostas cruciais. Ele deu o sinal verde para o Xbox, que se transformou num império de games, e talvez o mais importante de tudo, ele iniciou o Azure, o projeto de computação em nuvem que se tornaria a espinha dorsal da Microsoft do futuro. O próprio Ballmer admite o erro. Numa reflexão bem sincera, ele reconhece que ter perdido a revolução dos smartphones foi o seu maior arrependimento. Um erro que custou muito caro para a empresa. E então, em 2014, entra em cena Satya Nadella. Ele não era a escolha óbvia, sabe? Mas a chegada dele marcou o início de uma das reviravoltas corporativas mais impressionantes da história. O Nadella entendeu que o problema da Microsoft não era só de tecnologia, era cultural. Ele acabou com aquela cultura de competição interna e a obsessão pelo Windows. Em vez disso, incentivou parcerias e um foco incansável naquelas 2 áreas que o Ballmer tinha semeado, nuvem e inteligência artificial. E os resultados, eles falam por si. O valor de mercado da Microsoft explodiu, crescendo mais de 10 vezes e passando da marca de 3 trilhões de dólares. A empresa estava de volta ao topo. A jogada de mestre do Nadella foi um investimento gigantesco na OpenAI. Isso deu à Microsoft uma vantagem surpreendente na corrida da IA generativa, colocando ela de novo no centro do universo da tecnologia, com produtos como o ChatGPT. Mas, e aí, foi uma aposta calculada ou foi um golpe de sorte? É fascinante saber que o próprio Bill Gates, no começo, foi contra o acordo por razões tecnológicas. Ele simplesmente não acreditava que a abordagem da OpenAI seria vencedora. Isso só mostra o quão arriscada e visionária foi a decisão do Nadella. Agora, a Microsoft enfrenta um novo teste. A IA é a nova onda. A empresa está na vanguarda. Mas o futuro? O futuro ainda é uma página em branco.
E esse debate sobre o futuro da IA acontece dentro da própria Microsoft. Os arquitetos da empresa têm visões bem diferentes. O Bill Gates é mais cauteloso, chega a comparar o impacto da IA com o da energia nuclear. Já o Steve Ballmer é mais otimista. Ele acredita que a história mostra que novas tecnologias sempre acabam criando novos empregos. E apesar de todo o sucesso da IA, um desafio antigo continua ali. Tirando o Xbox, a Microsoft ainda luta para se conectar de verdade com os consumidores. Uma nova geração inteira está crescendo usando produtos do Google e da Apple, sem nenhum tipo de vínculo com o ecossistema da Microsoft. Essa citação do Satya Nadella resume perfeitamente a filosofia que permitiu à Microsoft não só sobreviver, mas prosperar por 50 anos. A meta nunca foi durar para sempre, mas sim continuar sendo relevante, não importa para onde a tecnologia vá. Com a inteligência artificial, eles têm a chance de fazer isso de novo. Mas, no mundo de tecnologia que muda mais rápido do que nunca, a única certeza é que a batalha pela relevância, essa nunca termina.